Quantas vezes você se anulou tentando ser vista? Quantas vezes vestiu uma força que não tinha, silenciou dores que gritavam só para continuar perto de alguém que nunca soube realmente te enxergar? Amar sozinha, esperar sozinha, lutar sozinha. Tudo isso destrói uma mulher de forma silenciosa, e o mais cruel é que aos poucos você começa a acreditar que merece isso, que é o máximo que pode ter, que pedir reciprocidade é exagero. Mas hoje essa mentira vai cair por terra. Você pode estar cansada, e com razão. Cansada de correr atrás de mensagens que nunca vêm, de esperar gestos que não se repetem, de se contentar com migalhas emocionais e chamar isso de amor. Mas escuta com atenção. Isso não é amor. E Deus não te criou para viver mendigando atenção. Você não nasceu para ser uma figurante na vida de ninguém. Você nasceu para ser templo, morada, filha honrada. E esse vídeo é um chamado para se lembrar disso. Existe uma mulher aí dentro que você esqueceu tentando ser aceita. Existe uma dignidade que foi apagada pelas promessas que nunca se cumpriram. Mas ela ainda está aí. E hoje essa mulher vai começar a ressurgir. Não com raiva, mas com consciência. Não gritando, mas se posicionando. Não implorando, mas escolhendo. E tudo isso começa quando você entende que não precisa mais tentar ser amada por quem não é capaz de te valorizar. Se você ficar até o fim desse vídeo, não vai sair igual. Vai entender por que essa história repetida de esforço e desprezo tem que acabar. Vai descobrir que existe vida depois do abandono, força depois da decepção, amor depois da dor. E esse amor começa em Deus, passa por você e transforma tudo ao redor. Esse é o início da sua superação real. E sim, ela começa agora. Você não nasceu carente. Você foi ensinada, pelas ausências, a acreditar que precisava se esforçar para ser amada. Talvez desde cedo ouviu mais críticas do que afeto. Talvez aprendeu a se moldar para não ser rejeitada. E sem perceber, cresceu tentando merecer o que na verdade deveria ter recebido de graça. Amor, respeito, cuidado. E essa fome emocional se disfarçou de romantismo. Você começou a chamar esforço de amor, ansiedade de paixão, desequilíbrio de intensidade. Mas isso não é amor, é sobrevivência afetiva. Quando uma mulher não sabe quem é, ela aceita qualquer papel que a façam representar. Ela vira a boazinha que sempre perdoa, a compreensiva que suporta tudo, a forte que aguenta o insuportável. Mas por dentro está implodindo. A raiva que ela não externaliza vira culpa. O silêncio que ela mantém vira dor crônica. E o pior, ela ainda se culpa por não ser suficiente para fazer a relação dar certo. Como se amar alguém sozinha fosse nobre. Como se sua dor fosse um preço justo para manter alguém por perto. E é exatamente aí que o inimigo espiritual age. Ele sussurra que se você mudar mais um pouco, talvez funcione. Que se você tolerar mais uma humilhação, talvez ele valorize. Que se você for paciente só mais um tempo, talvez ele mude. E você se torna escrava de um talvez que nunca chega. Vive na ilusão de que é sua culpa, seu problema, sua falha. Quando, na verdade, o erro foi aceitar migalhas como se fossem banquetes. A superação real começa quando você entende que carência não é destino. É um sintoma da falta de identidade. E essa identidade não é construída por ninguém além de Deus. Quando Ele restaura seu valor por dentro, você para de implorar por amor e começa a se proteger com dignidade. Você para de aceitar pouco, porque entende, finalmente, que uma mulher cheia de fé e cura não precisa mendigar atenção, ela se basta. E é exatamente aí que o amor verdadeiro encontra espaço para nascer. Amar sozinha é um tipo de exaustão que não tem nome. Você se doa, se entrega, se sacrifica e não recebe nem o mínimo. Cada gesto que você faz é invisível. Cada palavra que você espera não vem. Você manda mensagens longas e recebe respostas curtas.
Você tenta conversar, mas é sempre você quem começa. Sempre você quem insiste. Sempre você quem luta por dois. E isso, com o tempo, não só dói. Isso destrói, desfigura, te faz duvidar se ainda tem algo de valor aí dentro. E o mais cruel é que mesmo assim, você continua. Porque lá no fundo ainda tem a esperança de que ele mude, de que um dia ele perceba que um gesto seu, uma paciência a mais, uma nova tentativa, finalmente toque o coração dele. E assim você se anula em parcelas. Vai silenciando suas dores, abafando sua voz, diminuindo seu brilho, tudo por uma promessa não dita, por um sentimento não retribuído. Você ama com intensidade, mas sofre em silêncio, e ninguém percebe o quanto está doendo. Deus vê. Ele vê tudo, e ele sofre com você, porque esse amor que machuca não foi o que ele sonhou para você. Deus não quer te ver implorando por espaço no coração de alguém. Ele não quer que você se dobre para caber onde não te respeitam. O amor de Deus não humilha, não despreza, não silencia. Ele edifica, ele valoriza, ele cura. E se o que você está vivendo não tem nada disso, então não é amor, é dependência. E você não foi criada para depender emocionalmente de quem não sabe amar. A superação real acontece quando você decide parar. Parar de forçar, de insistir, de implorar. Parar de aceitar o raso como se fosse profundo. É quando você finalmente olha para si e diz, chega, não com raiva, mas com lucidez. Porque o amor verdadeiro começa quando você ama a si mesma o suficiente para sair de onde está sendo ferida. E Deus te chama hoje para esse ponto de virada, porque Ele sabe, você merece mais, e já passou da hora de viver esse mais. Você não foi criada para ser o plano B de ninguém, nem para ser escolhida quando sobra tempo, nem para ser amada pela metade. Quando Deus te formou, Ele soprou propósito, valor e dignidade dentro de você. Ele te moldou com cuidado, com intenção. Você é a imagem dele, e cada vez que você aceita ser tratada como mais uma, você está esquecendo quem te criou. Está se distanciando do valor que ele colocou em você antes mesmo de você nascer. O problema é que quando você esquece sua origem, começa a aceitar migalhas. E migalhas não alimentam, iludem. Você se apega ao pouco como se fosse tudo. Uma mensagem, um elogio esporádico, uma presença inconsistente, e chama isso de amor. Mas Deus não é homem para se contentar com pouco. O que vem dele é completo, é firme, é constante. E se o que você está vivendo não reflete isso, então talvez você esteja tentando construir com as mãos algo que não nasceu no coração dele. A verdade é dura, mas libertadora. Muitas vezes você não está sendo deixada de lado por acaso. Deus está permitindo o vazio para te mostrar que não é ali, que não é com ele, que não é daquele jeito. Ele não te criou para disputar atenção, para implorar presença, para competir com outras. O amor que ele tem para você não exige humilhação, nem desespero. Ele é inteiro e é entregue no tempo certo, quando você estiver pronta para receber com maturidade, não com carência. A superação real começa quando você se lembra de quem é. Quando entende que não precisa mais ser segunda opção na vida de ninguém, porque já é prioridade no coração de Deus. E quando isso se torna verdade dentro de você, a forma como você se posiciona muda. Você não mendiga, você não se rebaixa, você não insiste onde Deus já fechou a porta. Porque agora você sabe, quem não te valoriza não te merece. E quem te merece vai te reconhecer no primeiro olhar. Você já parou para pensar quantas decisões tomou por medo da solidão? Quantas vezes deixou de sair de uma relação tóxica porque o vazio parecia pior do que a dor? A verdade é que o medo de ficar sozinha tem mantido muitas mulheres presas a relacionamentos mortos, frios, abusivos. Não é amor que as segura, é pânico. Pânico de encarar o espelho e não ter ninguém do lado.
Pânico de sentar à mesa e não ouvir outra voz. Pânico de descobrir que sem aquele vínculo, talvez não sobre nada. Esse medo é real. Ele paralisa. Faz com que você aceite o pouco só para não ter o nada. Faz com que você tolere desrespeito, omissão, traição, tudo em nome da companhia. Mas Deus nunca te chamou para viver refém. Ele quer que você se veja como uma mulher completa nele. Que entenda que a solidão física não é o fim, mas o começo da reconstrução espiritual. Que você não precisa estar acompanhada para estar inteira. Que estar só por um tempo pode ser exatamente o que vai te devolver a si mesma. O medo da solidão é uma mentira que se disfarça de necessidade emocional. Mas a verdade é, você nunca esteve sozinha. Deus sempre esteve com você. Em cada noite silenciosa, em cada lágrima que caiu sem testemunhas, em cada momento em que você se questionou se ainda era amável, Ele estava ali. Ele te sustentou quando ninguém mais fez. E Ele está pronto para te sustentar agora. Mas precisa que você abra mão do que te prende para abraçar o que te cura. A superação real começa quando você olha para o vazio e entende que ele não é punição, é proteção. Quando você aceita o silêncio como lugar de encontro com Deus. Quando você para de correr atrás de quem te fere e começa a caminhar com aquele que te restaura, sozinha, talvez no início, mas nunca vazia. Porque onde Deus habita não há solidão, há santidade, e é nesse lugar que você vai se reencontrar. Existe um momento, simples mas profundo, em que tudo muda. Não é quando o outro reconhece o que perdeu. Não é quando você recebe uma declaração de arrependimento. É quando você se olha no espelho e diz, com firmeza, eu não aceito mais isso para mim. Essa escolha, esse pequeno ato de coragem rompe correntes invisíveis. Porque é nesse instante que você para de colocar sua identidade nas mãos de quem nunca soube te segurar. E começa, finalmente, a se ver com os olhos de Deus. Se valorizar não é arrogância, é proteção, é obediência, é reconhecer que o que Deus diz sobre você é mais forte do que qualquer rejeição. Ele te chama de preciosa, de filha, de obra-prima, e quando você passa a crer nisso de verdade, algo se ajusta dentro de você. Você começa a recusar o que antes aceitava em silêncio. Começa a impor limites onde antes engolia a dor. Começa a se afastar sem se sentir culpada, porque agora você sabe, se não te trata com respeito, não vem de Deus, e se não vem de Deus, não serve para você. É nesse processo que o livramento começa a agir. Quando você solta o que te prende, Deus entrega o que te cura. Quando você para de insistir onde não há reciprocidade, o céu começa a mover o que você nem imagina. Mas tudo começa com uma escolha. A de não implorar, a de não mendigar, a de não ficar onde sua presença é peso. Deus não opera na desvalorização. Ele se manifesta onde há posicionamento. E hoje Ele está te chamando para se posicionar. A superação real floresce quando você entende que se valorizar não é algo que começa no espelho, começa no espírito, começa na fé, começa quando você reconhece que já é amada, profundamente, completamente, por aquele que nunca te deixou. E quando esse amor se torna seu alicerce, ninguém mais consegue te colocar para baixo, porque quem é valorizada por Deus nunca mais aceita ser desvalorizada por ninguém. Há uma paz que não se explica. Ela chega no momento em que você solta, quando você para de correr atrás, de justificar o injustificável, de esperar o que nunca veio. É uma paz que não vem do outro, vem de Deus. E ela só se instala quando você para de lutar sozinha por algo que, no fundo, já sabe que não é seu. Você estava se esgotando, tentando sustentar uma relação que não te sustentava, carregando nos ombros uma história inteira, enquanto o outro mal sabia em que página estava. Lutar sozinha pelo amor de alguém é guerra perdida, porque o amor, quando é real, é mútuo. Ele é presença, não ausência.
Ele é a escolha diária, não desculpas intermináveis. E quando você entende isso, o silêncio se torna revelação. O distanciamento se torna resposta. E aquilo que antes doía por parecer abandono, agora começa a parecer livramento. Não é mais dor, é libertação. Porque a fé verdadeira não te prende a quem não te escolhe. Ela te aproxima de quem Deus preparou. E isso inclui você mesma. É nesse ponto que o céu começa a agir. Quando você solta, Deus segura. Quando você para de tentar convencer, Ele começa a intervir. Não para trazer de volta quem te machucou, mas para curar o que te fez permanecer lá. Deus não restaura apenas relações, Ele restaura identidades. E essa cura é muito mais importante que qualquer reconciliação, porque quando a mulher se cura, tudo ao redor dela muda, inclusive o que ela atrai, inclusive o que ela tolera. Essa é a essência da superação real. É o momento em que a dor da insistência dá lugar à paz da entrega, quando o desespero se transforma em confiança. Quando a ausência se transforma em espaço sagrado para Deus entrar. E Ele entra, não para preencher com outro alguém, mas para preencher com propósito, com força, com luz. A mulher que para de lutar sozinha começa a vencer com o céu ao lado. Há um dia que chega sem aviso, você não grita, não quebra nada, não precisa de escândalo, mas dentro de você algo se levanta. Uma firmeza que você não sentia há tempos, um limite que nunca foi colocado, agora se torna inegociável. E nesse dia você simplesmente diz: nunca mais vou me diminuir para caber, nunca mais vou engolir o que me fere, nunca mais vou me anular só para manter alguém do lado. Esse dia não é feito de raiva, ele é feito de lucidez. Você não está decidindo com ódio, está decidindo com amor próprio. Está olhando para si mesma com os olhos de Deus e finalmente enxergando. Você vale muito. Vale presença, respeito, constância. Vale cuidado, vale reciprocidade. E quando essa verdade te alcança, a sua postura muda. Você começa a falar com mais firmeza, a andar com mais dignidade, a escolher com mais critério. Porque agora você sabe: quem não te trata como filha de Deus não tem lugar na sua vida. A decisão de nunca mais se anular é o renascimento da sua essência. É quando a mulher original, a que foi apagada por tentativas frustradas de ser aceita, começa a florescer de novo. Você volta a gostar do seu jeito, a cuidar de si com carinho, a ter prazer na própria companhia. E esse florescer não depende de ninguém. Ele nasce do Espírito. Ele vem da cura que Deus começou dentro de você. E se alguém quiser estar ao seu lado, terá que te encontrar assim, inteira, não fragmentada, não implorando, não à margem. Essa é a mulher da superação real. Aquela que não se apaga para manter ninguém. Aquela que não se desmonta para caber no amor de outro. Aquela que sabe que o amor de Deus é suficiente e tudo que for além disso será acréscimo, mas nunca condição, nunca exigência, nunca peso, porque quem decide nunca mais se anular, decide, na verdade, existir com verdade, e é nessa verdade que a liberdade nasce. Tem coisas que só começam quando você para. Enquanto você insiste, força, implora, Deus observa, Ele não invade. Ele respeita o seu livre-arbítrio, mesmo sabendo que aquilo que você está tentando segurar é exatamente o que está te machucando. Mas quando você para, quando você diz: Senhor, eu não aguento mais, toma o controle, então o céu se move. Porque agora há espaço, agora há entrega, agora há rendição. E onde há rendição, há transformação. Você achava que se soltasse, iria perder tudo. Mas a verdade é que você estava perdendo a si mesma tentando segurar o que não te sustentava. Você pensava que lutar era prova de amor, mas em alguns casos, insistir é desobediência. E quando você solta, Deus não te deixa cair. Ele te pega no ar,
Ele te levanta com honra, e o que antes parecia o fim se torna o recomeço que você jamais imaginou viver. Porque Deus não trabalha na bagunça. Ele trabalha quando há espaço, e o espaço se abre quando você para. Essa pausa não é desistência, é sabedoria, é fé em ação, porque você escolhe confiar mais em Deus do que na sua vontade. Você para de tentar convencer quem não quer, de provar valor para quem não enxerga, de correr atrás de quem só corre de você. E quando você para, a cura começa. A restauração chega, o propósito se revela. O que você não entendia começa a fazer sentido. E o que parecia perda agora se revela como proteção. Essa é a marca da superação real. Não é sobre forçar, é sobre confiar. Não é sobre vencer pela insistência, mas sobre triunfar pela obediência. Quando você para, Deus começa. E tudo que Ele começa, Ele termina. E termina com glória. E termina com paz. E termina com você curada, inteira, amada. Primeiro por Ele, depois por você mesma. E só então, se for da vontade dEle, por alguém que saiba te valorizar de verdade. Tem fim que parece injustiça, tem partida que parece abandono, mas com o tempo, e só com o tempo, você começa a perceber. Aquilo que te quebrou estava, na verdade, te livrando. Aquela pessoa que saiu da sua vida sem explicação, era Deus tirando o que te atrasava. Aquele silêncio que te feriu, foi Deus te afastando do que te impedia de ouvir a voz dele. Aquelas lágrimas que caíram eram purificação, não humilhação. Nem toda perda é maldição. Algumas são bênçãos disfarçadas de dor. Você chorou, se revoltou, perguntou, por que, Senhor? Mas agora começa a entender. Você estava lutando por algo que não tinha base, correndo atrás de alguém que não tinha propósito ao seu lado, se enganando com promessas vazias e alimentando expectativas que só você carregava. E Deus, na sua infinita misericórdia, interveio. Não do jeito que você queria, mas do jeito que você precisava. Ele permitiu a ruptura, porque te ama demais para te deixar se destruir em silêncio. A proteção de Deus, às vezes, vem como um corte, dói no início. Você acha que está perdendo tudo, mas depois percebe, estava sendo poupada. E aquilo que saiu da sua vida levou junto o peso, a insegurança, a ansiedade, o ciclo de repetição. O que ficou? Paz. E essa paz é a prova de que não era amor, era apego. Não era aliança, era prisão emocional. E Deus quebrou isso, porque Ele tem algo maior, e esse algo começa onde termina o que não era para você. Essa é a cura profunda da superação real, o reconhecimento de que o que te feriu também te libertou, que o que saiu abriu caminho para o que Deus quer trazer, que a dor da ruptura foi o início da reconstrução. E agora, com o coração mais lúcido, você pode dizer, obrigada, Deus, por não me deixar onde eu insisti em ficar. Porque onde há fé, até a dor se converte em direção, e agora você está no caminho certo. Você começa a perceber que está sendo amada do jeito certo, quando não precisa mais se esconder para ser aceita. Quando pode ser quem é, com sua intensidade, sua sensibilidade, sua fé, e ainda assim é respeitada. O amor certo não te pede para se calar. Ele ouve, não te exige perfeição, ele te acompanha no processo, não coloca peso em cima das suas fraquezas, ele te fortalece. E pela primeira vez você entende, não era você que era demais, era o outro que não sabia lidar com a sua luz. Esse amor pode vir de um novo relacionamento, sim, mas antes disso, ele precisa nascer de outro lugar, de dentro. Do amor que você aprendeu a ter por si mesma, do amor que Deus derramou no seu espírito quando você decidiu parar de insistir no que te machucava. Você começou a se tratar com mais carinho, a se cuidar com mais intenção, a se valorizar com mais consciência. E esse amor novo, esse amor curado, começou a mudar tudo ao redor. Porque o que você carrega, você atrai. E o que você emana, volta.
As amizades mudam, as conversas mudam, as conexões mudam. Você já não tolera mais qualquer palavra, já não se envolve com qualquer presença. Porque agora você sabe, o que vem de Deus traz paz, e se não traz, não vem dele. Isso não significa viver isolada, significa viver seletiva. Significa não permitir mais que qualquer pessoa toque o que é sagrado em você. E isso inclui sua mente, seu tempo, seu coração. Porque quem aprendeu a se amar com Deus não se entrega de qualquer forma. Esse é o sinal mais visível da superação real. Você está sendo amada do jeito certo, pela fonte certa, num ritmo saudável, sem precisar se dobrar, se calar, se desfazer. E essa nova forma de viver te traz leveza, não medo, esperança, não ansiedade, presença, não ausência. Você não implora mais por amor, porque já sabe que é amada. E isso, por si só, muda tudo. Hoje, talvez, você ainda sinta os efeitos da dor. Talvez ainda existam memórias que te puxam de volta, lembranças que tentam convencer seu coração a recuar. Mas mesmo assim, você chegou até aqui. Você ouviu cada palavra. Permitiu que verdades entrassem nas rachaduras da sua alma. E isso já é prova de algo grandioso. Você está mudando, está se levantando, está escolhendo, talvez pela primeira vez em muito tempo, não ser mais vítima do ciclo. Está escolhendo ser livre. A mulher que você está se tornando é fruto de fé, de renúncia e de uma decisão, parar de aceitar menos do que Deus sonhou para você. E isso não é ego, isso é obediência, obediência ao amor que Ele tem por você. Porque Ele te vê como filha, e filhas não imploram, filhas herdam, filhas têm lugar na mesa, filhas têm voz. E quando você assume essa identidade, você deixa de aceitar o amor que fere e começa a viver o amor que cura. Você não precisa mais forçar, nem explicar, nem esperar de quem não tem o que oferecer. Agora você sabe, o amor certo começa quando você se ama com verdade. Quando você se olha no espelho e vê, não o que falta, mas o que Deus restaurou. E é por isso que eu te digo, o melhor ainda está por vir. O amor certo virá. Mas antes dele, vem a paz, vem a liberdade, vem a consciência de que você é digna, com ou sem companhia. Porque o que você carrega agora é inegociável, superação real. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu escolho ser amada com verdade. Isso não é apenas uma frase, é um ato de fé, é uma declaração de libertação. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Porque aqui você não vai apenas ouvir, você vai se reconhecer, vai se reencontrar. E um dia, pode acreditar, vai se olhar no espelho e agradecer a Deus por ter escolhido se amar.